O William Afton é sim um bom personagem, e eu posso provar. Seguinte, eu acredito que todo fã de Five Nights at Freddy's, ou pessoas que conhecem minimamente essa franquia, conhecem o famigerado Homem de Roxo, William Afton, o homem atrás do ruim, o vilão principal de Five Nights at Freddy's, que sempre foi muito respeitado, temido e querido pelas pessoas que gostam do jogo. Mas, ultimamente, com a história de Five Nights at Freddy's ficando cada vez mais confusa, com cada vez mais buracos, cada vez mais retcons, eu vi algumas pessoas desmerecendo a importância desse personagem, o que eu acho muito injusto. Só avisando que eu não vou contar a história dele completa, do começo até o fim, e sim tentar lembrar a vocês o porquê das pessoas serem até hoje tão fascinadas por esse personagem. Mas para isso a gente vai ter que desacelerar e voltar um pouquinho no tempo até uma época que a gente não sabia quase nada sobre essa história em si, em que todas as pistas que nós tínhamos eram recortes de jornal e relatos de um funcionário, quando o conhecíamos apenas como o Homem de Roxo. O primeiro jogo de FNAF tinha uma história muito simples e muito funcional para estabelecer o mistério. A maioria das informações que nós precisávamos saber para entender melhor o que estava acontecendo vinham do cara do telefone, o nosso fiel guia de todas as noites. Ele explica sobre o seu trabalho, te passa as primeiras instruções, suas obrigações e, em especial, os cuidados que você precisa tomar durante o seu turno de trabalho. Eu comecei a pensar um pouco mais sobre isso depois de ter visto o vídeo do Daniel Fernandes falando sobre como FNAF, pelo menos o primeiro jogo, é um jogo muito bom. Ele destaca muito a importância do cara do telefone para a construção do clima de terror do primeiro jogo. Eu não vou ficar aqui repetindo tudo o que ele falou, mas sintetizando, quando o cara do telefone começa a falar sobre os animatrônicos, ele explica que à noite eles ficam em modo de deambulação, ou seja, eles ficam andando por aí meio que sem rumo. O cara do telefone nos diz para tomar cuidado com eles, que se eles chegarem perto demais de você, pode ser muito perigoso. Então, você tem que fechar as portas para que eles não possam te alcançar. Ah, é porque eles são do mal e querem ativamente acabar com a sua vida? Não, é porque eles são máquinas cheias de ferro por dentro, com quase 2 metros de altura, quase 1 tonelada, e se esse treco porventura cair em cima de você, você morre. Então toma cuidado. E beleza, a gente sabe que não é bem isso que tá acontecendo. E à medida que vamos progredindo, o jogo nos dá indícios de que tem algum fator sobrenatural nessa história, que não fica muito claro. Mas aos poucos, tanto as falas do cara do telefone, quanto os recortes de jornal que vemos nas paredes do restaurante, nos dão mais informações sobre esse mistério. Sobre como os animatronics agiam de forma estranha, sobre como eles pareciam ter manchas de sangue em seus olhos e boca. Ele também menciona sobre a famigerada mordida de 87 e talvez o acontecimento mais estranho, o desaparecimento de 5 crianças dentro do restaurante. Todas essas informações nos dão a entender que, de repente, os animatrônicos que foram os responsáveis pelos desaparecimentos, que foram eles que mataram as crianças e sumiram com elas de alguma forma. Porém, analisando com mais atenção as informações que o primeiro jogo nos dá, nós chegamos à conclusão de que, na verdade, as crianças são os animatrônicos. De alguma forma, as almas delas estão os possuindo e os controlando. E esse é o grande plot twist do primeiro jogo, que os grandes vilões dessa história, na verdade, são as vítimas. E se eles são as vítimas, quer dizer que o verdadeiro mal, o verdadeiro grande vilão, ainda tá por aí em algum lugar. O que nos leva a Five Nights at Freddy's 2, onde as coisas começam a ficar mais claras em relação à identidade desse vilão. De novo, graças às falas do cara do telefone, que sempre nos dão um pouco mais de contexto. Mas dessa vez temos um fator muito mais importante para estabelecer uma narrativa com os acontecimentos que giram em torno desse assassino. Os minigames, especialmente os minigames Go Go Go, Take Cake to the Children e Save Them. Nesses 3 minigames, vemos finalmente o rosto desse assassino e o momento em que ele matou as crianças, que vieram a se tornar os animatrônicos no futuro. Nesse momento, o grande mal dessa história foi personificado, embora não soubéssemos quase nada sobre ele, além do fato dele ser roxo. O mais importante é que agora o assassino era um personagem ativo e relevante na história, tão misterioso quanto sanguinário. E esse mistério gerou uma grande curiosidade nos fãs, e curiosidade gera interesse.
Só que, até esse momento, o Homem de Roxo era o simples arquétipo do assassino misterioso, imparável e silencioso, que comete atrocidades por puro sadismo e desejo de matar. Tal como os clássicos assassinos dos filmes slasher, em que não sabemos qual o seu rosto, sua personalidade, sua história, suas motivações. Tudo o que sabemos é que ele é perigoso, furtivo, cruel, maluco e que pode estar em qualquer lugar. O que costuma funcionar muito bem, já que nós costumamos temer o que não conhecemos. Aquilo que não podemos ver ou entender, aquilo que não temos controle. E é exatamente isso que explica a cor roxa que é usada para representá-lo. Já que em pixel arts para jogos de Atari, que é o estilo dos minigames do jogo, a cor roxa é usada para representar a escuridão, simbolizando que o assassino é alguém furtivo que comete seus crimes nas sombras. Mas eu prefiro imaginar que ele anda vestido de roxo por aí. Assim é mais legal. Enfim, esse personagem ganharia ainda mais destaque tendo mais partes da sua história revelada em Five Nights at Freddy's 3. Mas até o lançamento do jogo, nós ainda não sabíamos disso. Tudo o que nós sabíamos na época era sobre o novo suposto principal antagonista do terceiro jogo, que muitos até pensaram se tratar de Golden Freddy, por conta dos primeiros teasers, que não revelavam muita coisa mesmo. Tudo o que conseguíamos ver era um novo personagem de aparência decrépita, aparentemente amarelo, que se escondia nas sombras, revelando muito pouco da sua aparência. Aliás, fui eu que fiz esse desenho aí. Curtiu? Nós não sabíamos nem mesmo o seu nome. Até o Scott Calton, o criador do jogo, fazia um post bem suspeito na Steam, onde ele dava alguns detalhes sobre a produção do jogo para atualizar o pessoal que estava aguardando ansiosamente pelo próximo capítulo dessa história. Mas esse post estava escrito de um jeito meio estranho, com o que pareciam ser erros de escrita. No caso, letras que se repetiam em algumas palavras. E não demorou para perceberem que isso era alguma espécie de enigma, pois ao juntar todas as letras que se repetem no post, nós temos a frase My name is Springtrap. Ok, agora nós tínhamos um nome para o nosso mais novo antagonista. Mas quem é você, Springtrap? Essa foi uma pergunta que durou até o lançamento e as primeiras horas do jogo, em que você enfrenta esse novo animatrônico, que é um Bonnie amarelo completamente arregaçado. Mas tinha algo muito estranho com ele. Ele não é como os Withereds, que são acabados simplesmente por serem velhos. Parece haver algo orgânico dentro dele. Carne, ossos e olhos humanos, ou pelo menos o que restou deles. O que fica muito mais claro com as telas secretas do jogo, que mostram alguém em estado cadavérico, mas de alguma forma ainda vivo e sentindo dor, tentando sair desesperadamente de dentro daquela roupa. Mas quem seria esse coitado? Nós não sabíamos no começo, mas já conhecíamos ele muito bem. Ao passar de cada noite no jogo, nós vemos um minigame 8-bit, como os de FNAF 2, em que controlamos um animatrônico diferente a cada vez que acessamos o minigame de novo. E todas as vezes um Freddy roxo nos pede para segui-lo. E nós o seguimos até uma sala nos fundos, onde não podemos entrar. Até que de dentro dela sai o Homem de Roxo, o assassino das crianças, e destrói os animatrônicos, um por um. Bem, o que eu acho que essa parte dos minigames significa? Eu acredito que a maior parte das coisas que são mostradas em minigames são abstrações. Ou seja, nem tudo que é mostrado nos minigames pode ser levado ao pé da letra. Então pode ser que sim, o Homem de Roxo realmente esteja destruindo os animatrônicos, talvez para se livrar das evidências dos crimes que ele cometeu, mas eu acho que o que esses minigames querem representar é a forma como os assassinatos aconteceram. O momento em que uma pessoa perversa se vestiu como um dos mascotes da pizzaria para ganhar a confiança das crianças, as atraiu para um lugar afastado e lá tirou as suas vidas. No final da última noite em que acessamos o minigame pela última vez, vemos o Homem de Roxo encurralado, sendo atormentado pelas almas das crianças. Estando desesperado e sem ter o que fazer, ele decide apelar para o trauma delas, se vestindo com a roupa que ele usou para matá-las, a roupa de coelho amarelo. Provavelmente esperando que assim ele pudesse assumir novamente o controle da situação. Roupa essa que possui muito significado. Mas o que precisamos saber sobre ela é que essa é uma roupa de Springlock. E sabemos bem, graças mais uma
uma vez ao cara do telefone que essas são roupas extremamente perigosas, que foram feitas por pura praticidade. Elas possuem mecanismos que servem para se prender nos endoesqueletos dos animatrônicos, e esses mecanismos podem ser retraídos para que ela possa ser usada como uma fantasia para os funcionários vestirem, mas tomando uma série de cuidados, como não respirar em cima dos mecanismos, não fazer movimentos bruscos, não molhar a fantasia para evitar soltar os mecanismos, que são chamados spring locks, justamente porque eles foram feitos para encaixar em um endoesqueleto de metal de um animatrônico. E se acontecer desses mecanismos se soltarem e encaixarem em você, não vai ser muito legal. Tente não empurrar nem se posicionar contra nenhuma trava de mola dentro do traje. Nunca toque nas travas de mola. Não respire nas travas de mola, já que a umidade pode afrouxá-las e causar ruptura. Caso a trava de mola fique frouxa enquanto você usa o traje, por favor manobre para longe do público antes de sangrar, para não arruinar a experiência do cliente. E é exatamente o que acontece com o Homem de Roxo, já que o traje estava velho, largado há anos, úmido, e bastou um movimento errado para condená-lo ao sofrimento eterno. As Spring Locks arregaçaram ele, perfurando profundamente cada parte do seu corpo, rasgando suas veias, rompendo suas artérias e músculos, arrancando seus ligamentos dos seus lugares, e quanto mais desesperado ele ficava, mais as Spring Locks disparavam, o deixando cada vez mais preso, o fazendo gritar e se afogar no seu próprio sangue. Em determinado momento, os gritos pararam, não porque ele havia morrido, mas sim porque as Spring Locks haviam rompido suas cordas vocais. A partir desse momento, desse sofrimento, agonia e medo, nasceu Springtrap. Bem legal, né? Mas tudo que eu falei até agora são coisas que todo mundo sabe há quase 10 anos. O ponto que eu tô querendo fazer aqui é que eu vi algumas pessoas falando especificamente depois do lançamento do filme que não entenderam bem o personagem. Alguns chegando a dizer que ele era um vilão ridículo. More pigs! E dá pra entender o porquê algumas pessoas tiveram essa impressão ao ver o filme. No final é revelado que o grande vilão era na verdade um cara numa fantasia de coelho, com uma faquinha. Por algum motivo matou 5 crianças e colocou dentro de animatrônicos. Por que isso causou uma reação tão diversa no público? Por que pra alguns a presença dele foi tão impactante a ponto de fazer o cinema vibrar, e pra outros, especialmente pros que não conhecem a franquia e cujo primeiro contato com Five Nights at Freddy's foi esse filme, o personagem soou meio ridículo? A resposta para isso é contexto. E eu sei exatamente onde está o contexto que nós precisamos para fazer um cara vestido de coelho se tornar um vilão muito assustador. Um pouco antes do lançamento de Sister Location, saiu o livro Five Nights at Freddy's: The Silver Eyes, escrito pelo próprio Scott Calton em parceria com Akira Gabe. Eu amo esse livro, apesar de achar as continuações dele uma bela bosta e preferir que elas nunca tivessem existido. A história do livro se passa em um universo alternativo, mas serve para nos dar mais contexto sobre como esse universo funciona, sobre os conceitos que ele aborda, sobre os seus personagens e, em especial, sobre o vilão principal, que aqui finalmente tem o seu nome revelado: William Afton, cuja história faz questão de mostrar exatamente o quão dodói da cabeça ele era. Como nós já bem sabemos, William foi um dos criadores da pizzaria Freddy's e ajudou a projetar os animatrônicos, embora a parte principal do seu trabalho fosse cuidar das finanças da empresa. Mas mesmo tendo sucesso financeiro e na sua vida profissional, William tinha uma vida instável, infeliz, seus filhos brigavam muito, não se sabe da sua esposa e o próprio não se sentia realizado de forma alguma. Eu acredito que o estopim para deixar ele mais plim-plim das ideias do que ele já era foi o acidente que levou à morte de um dos seus filhos. William não sentia que sua vida tinha sentido, não sentia que pertencia a algum lugar e obviamente não estava com suas faculdades mentais em dia. E, em decorrência de tudo isso, não demorou para que ele descontasse toda essa amargura em alguém que não pudesse se defender, dentro da pizzaria, o lugar que ele ajudou a criar. E depois disso, também não demorou para que ele descobrisse algo que quem gosta de histórias de terror já sabe muito bem: almas de pessoas que foram mortas em grande sofrimento podem se atrelar a objetos por não conseguirem descansar em paz. E ao perceber isso, de alguma forma William sentiu que precisava fazer isso de novo. Sentiu que havia criado algo belo, que havia dado vida de verdade às suas criações. Pela primeira vez ele sentiu que tinha algum propósito.
E a curiosidade sobre o que ele havia descoberto fez com que ele voltasse a fazer isso, várias e várias vezes, atraindo crianças com uma roupa de coelho amarelo para um local afastado e as matando, colocando-as nos animatrônicos na esperança de dar vida a eles. O que não deve ter funcionado todas as vezes, já que ele ficou anos sequestrando crianças com o objetivo de usar as almas delas para criar vida. Ele enxerga os animatrônicos como suas criações, e é ao lado das suas criações que ele sente que pertence a algum lugar. Agora, a roupa de coelho não era mais só um disfarce para não ser reconhecido, ou um meio de atrair as suas vítimas. Agora aquela roupa era um símbolo e permitia que William expressasse quem ele era de verdade. E o livro faz questão de deixar isso muito claro, especialmente em uma cena em que o William foi capturado pelos protagonistas. Eu vou ler só alguns pedaços dela para que vocês entendam do que eu tô falando, já que essa cena inteira é muito longa. Charlie, tem algo diferente nele. Disse John, desesperado. Segurou o rosto de William pelo queixo, virando sua cabeça de um lado para o outro. William não resistiu, apenas continuou fitando o vazio, inexpressivo, como se o mundo ao seu redor não estivesse lá. Como assim? Disse Charlie, embora também houvesse notado. Era como se o guarda, o homem que tinha conhecido, tivesse sido esvaziado, e o que estava diante deles não passava de um quadro em branco. John balançou a cabeça e soltou o queixo do guarda, limpando as mãos nas calças. Levantou-se e recuou, tomando distância dele. Eu não sei, mas tem alguma coisa diferente. Por que você não nos conta sobre as crianças? Carlton estava encostado na parede, encorajado pela situação, mas não completamente estável. As crianças que você matou e enfiou dentro daquelas fantasias. Sem aviso, John ergueu o braço e, com a rapidez de um trovão, golpeou o maxilar de William, num estalo terrivelmente alto. William foi lançado para trás. John tropeçou, quase tombando com o impacto da pancada. John se recompôs e colocou o peso nos calcanhares, alerta, aguardando uma reação ou uma chance de atacar outra vez. O corpo de William se ergueu novamente, ajeitando-se, mas o movimento foi suave demais. Parecia não ter feito qualquer esforço, não ter usado nenhum músculo, não ter gastado nada de energia. Devagar, sua postura se corrigiu, voltando a ficar frouxo e meio recurvado. A boca de William entreaberta. Ele continuava com um olhar vidrado. E foi apenas depois de um tempo que Charlie começou a considerar a ideia de que ele realmente podia estar fitando alguma coisa. Virou-se, seguindo seu olhar, e se retraiu de súbito. Na mesa, encostada na parede, estava a cabeça de um coelho. É aquilo? Você quer aquilo? Charlie se levantou e se aproximou da máscara. Você precisa disso? Acrescentou em um murmúrio. Pegou-a com cuidado, a luz refletindo nas beiradas das travas de mola, dentro da cabeça do mascote. Carregando-a consigo, a levou de forma quase cerimoniosa até William, que inclinou a cabeça para baixo em um movimento quase imperceptível. Charlie a encaixou em sua cabeça, nem de longe tão cuidadosa quanto fora Carlton. Quando a cabeça do mascote já estava posicionada sobre seus ombros, o grande focinho se levantou até ele estar quase completamente ereto. Os olhos de William abriram anuviados, sem emoção, como os dos robôs no palco lá fora. A devoção que ele tem pela figura dos animatrônicos a ponto de mudar totalmente o comportamento só de estar usando a máscara é bizarro, sabe? Mas essa bizarrice não acaba por aí, não. O meu pai confiava em você, disse Charlie, que agora também estava de joelhos, fitando o rosto do coelho, concentrada. O que foi que você fez com ele? Nós dois queríamos amar. O seu pai amou. E agora eu amarei. A voz vinha de dentro da máscara. Mas não era de William. Não era o tom patético e amargo que eles se lembravam. A voz do coelho era doce, rica, quase musical. Era confiante e de alguma forma tranquilizadora. Uma voz que poderia convencê-lo de quase qualquer coisa. William deixou a cabeça pender para o lado
e a máscara se deslocou de modo que apenas um dos olhos bulbosos pudessem espiar pela cavidade. Isso aqui é um trejeito fascinante desse personagem, cara. Sem o traje, ele é retraído, com o olhar vazio, quieto, fala baixo e arrastado, mas quando ele coloca o traje, ele muda completamente. Ele dança, ele saltita, ele fala cantarolando. A voz dele fica suave e melodiosa, como se o traje fizesse ele se sentir mais livre pra ser quem ele é de verdade. As crianças que você matou continuam aqui. Você as aprisionou. Elas estão em casa comigo. Conforme ele falava, sua voz saía rouca e a grande cabeça de coelho escorregou para frente, oscilante. O dia mais feliz da vida delas. Isso é interessante, porque no livro, nos jogos e no filme, os espíritos das crianças são influenciados pelo William. Sendo ele o seu criador, ele possui algum tipo de influência sobre elas, já que elas não lembram de quem elas são, não lembram seus nomes, não lembram quem fez isso com elas, elas só se lembram que foi um adulto. Até por isso é dito pelo cara do telefone que os animatrônicos são amigáveis com as crianças, mas ficam encarando de maneira hostil os adultos. Quando escurecer, eles vão despertar. Os espíritos das crianças vão acordar. Vão matar vocês. Vou simplesmente ir embora pela manhã, passando por cima dos cadáveres de vocês, um por um. Ele olhou para os 4, um de cada vez, como se estivesse se deleitando com a ideia. Elas também vão matar você. Não, estou bem confiante de que vou sobreviver. Ah, é? Tenho quase certeza de que essas são as almas das crianças que você matou. Por que elas iriam atrás da gente? É de você que elas estão atrás. Elas não se lembram. Esqueceram. Os mortos esquecem. Tudo o que sabem é que vocês estão aqui, tentando tirar o dia mais feliz que já tiveram. Vocês são intrusos. Abaixou a voz em um sussurro. Vocês são adultos, especialmente aos olhos das crianças vingativas, confusas e apavoradas. Nenhum de vocês vai sobreviver a esta noite. E o que te faz ter tanta certeza que não vou matá-lo? Nesse momento, os olhos de William adquiriram uma espécie de brilho quase beatífico. Porque eu sou um deles. Esse negócio é sinistro demais. O que faz desse personagem bom é o mistério ao redor dele. O seu modus operandi, a sua presença, a forma como ele impacta a história. E ele faz isso muito bem. Por isso eu acho tão injusto as pessoas começarem a achar que ele não era um vilão tão bom, ou subestimarem a importância dele pra história. O William sempre vai ser o maior vilão de FNAF. E eu só queria lembrar as pessoas disso. Mesmo assim, eu acho que a maioria dos fãs respeita o personagem e não esqueceram do quão interessante ele é. Mas essa meia dúzia de pessoas falando que o William não merece tanto crédito assim me fez ter a necessidade de vir aqui e falar o que eu penso sobre isso. Deixa eu também aproveitar para agradecer a participação dos meus amigos João Pedro dos Santos, João Pedro Alves Magalhães e Mariana Andrade de Sá, que fizeram as vozes dos personagens durante a narração do livro. Agradecer também a minha amiga Luana Fernanda por ter desenhado esse personagemzinho simpático que vocês estão vendo. E é claro, agradecer a você que aguentou me ouvir falando até agora. Muito obrigado de verdade.